E temos também um outro projeto. Boa noite para você, telespectador e ouvinte, porque a rádio agora é stream, é imagem e nas ondas sonoras do rádio. E hoje mais um episódio de Pode Tudo nessa quinta-feira à noite, recebendo um papo de futuro, mas também de construção de presente. O papo hoje é energia renovável, distribuição de energia e o futuro do setor elétrico no Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Hoje o tema é estratégico, impacta a economia, emprego e desenvolvimento. E coloca o Rio Grande do Norte no mapa do mundo, no quesito energia. O estado é líder em eólica, cresce na solar e começa a discutir novas fronteiras como hidrogênio verde. Mas juntos com o crescimento vem desafios, infraestrutura, transmissão, regulação e um ponto essencial: quem garante que essa energia chega na casa das pessoas? Eu tenho uma pessoa aqui que garante. E vamos discutir isso hoje. E os nossos convidados de hoje é o William Oliveira, empresário, 30 anos de mercado, CEO da WS Solar Action Consultoria, administrador, conselheiro do Coerem e da Fierne, presidente da Associação Potiguares de Energia Renovável. Boa noite, William. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com você, Saulo, na 98, uma rádio aí tão pulsante aqui na nossa cidade, né? Tem uma história muito grande aqui nessa rádio. Vim aqui em outras épocas, né, que era dirigente de futebol. E agora vem aqui para falar de tecnologia. Bem parecido os temas, né? Futebol, energia, né? Mas aqui a vitória, ela, como diz, aqui a guerra é a mesma, mas a gente está aí nessa berlinda aí para poder fazer com que o nosso estado continue crescendo, e energia renovável é o momento, né? E o nosso outro convidado é Júlio Giraldi. Júlio é superintendente de operações da Neoenergia Cosern, com sólida trajetória no setor elétrico e mais de 20 anos dedicado à excelência em relacionamento com clientes, gestão de operação e transformação digital. Ao longo da sua carreira, liderou equipes e processos em áreas como operação do sistema elétrico de potência, leitura, faturamento, cadastro, ouvidoria, canais digitais, atendimento presencial e gestão de inadimplência, sempre com foco em eficiência, inovação e experiência do cliente. Boa noite, Júlio. Boa noite, Saulo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Como o próprio William disse, 98, uma audiência muito boa. E um prazer estar aqui falando do setor elétrico, das mudanças de futuro. Obrigado pelo convite. Eu vou começar dizendo para os ouvintes aqui, o bate-papo, gente, pode tudo mesmo. É um bate-papo à vontade, é uma conversa, é algo livre, sem formalidade. Mas eu vou contar como é que eu conheci os dois, né? O William eu conheci nos bastidores do Carnaval de Natal. Do nada a gente emendou uma conversa sobre energia renováveis, energia solar. E daqui a gente veio parar aqui. E Júlio, eu estava assistindo um outro veículo de comunicação. Me desculpe, Filintinho, não era 98, mas não são concorrentes, são co-irmãos aí. E eu vi uma entrevista de Júlio. Na mesma hora eu mandei mensagem para Paulinho Araújo, um grande beijo, um abraço, um grande amigo, um colega do nosso coração competentíssimo. E a Neoenergia está muito bem assessorada. E mandei mensagem para ele: preciso bater um bate-papo com o Júlio. Então os dois estão aqui hoje, os assuntos se casam e a gente está aqui para bater um papo. A ideia é mesmo a gente conversar. E eu queria começar assim: o RN é protagonista em energia renovável. Onde estamos hoje de fato neste quesito? Olha, primeiro, assim, nós temos sol e vento abundante, né? O Rio Grande do Norte é um país, quase um país, vamos dizer assim, se for tratando de Europa, vira quase o tamanho de um país. Mas é um estado rico. Hoje nós temos um fator de radiação muito importante. O Brasil todo olha para o Rio Grande do Norte nesse momento. Nós temos aqui sol, que estamos aqui muito bem, inclusive, posicionado para a instalação, por exemplo, de parques solares. Por isso que essa busca tanto pelo nosso estado. Nós temos aqui áreas confortáveis para que possa montar projetos de energia solar e até muitas das vezes sistemas híbridos, quando você coloca solar e eólica, né? Então são duas fontes renováveis aí que veio para ficar aqui no nosso estado. Nós temos entendido aí que pela liderança que o estado sugere hoje com a eólica, vem trazendo junto também a geração distribuída. Temos dois fatores importantes, é importante que até que quem está nos assistindo entenda, que são duas situações distintas: o que é a centralizada, o que é a geração distribuída. A geração distribuída é aquela geração que vai na casa do consumidor, do pequeno, aquele que a gente calcula ainda com a Lei 14.300 até 3 mega. Acima disso é centralizada, que aí entra para um outro grande mercado, que o Rio Grande do Norte também tem trazido aí grandes investimentos, né? São projetos de usinas de grande porte.
Então, você falou que aqui a gente é abundante em sol e vento. Você acha que a gente tem aproveitado bem essa vocação? Muito. O Rio Grande do Norte tem tido aí ótimas oportunidades, onde é que tem até passado um pouquinho desse limite. Por isso que a gente tem vivido também um outro problema, que é o chamado do curtailment, né? As grandes usinas têm tido que cortar um pouco aí a sua geração devido ao seu excesso de geração. Agora nós temos que ter um alto consumo para que essa energia que nós estamos gerando seja consumida aqui no nosso estado, né? Ainda que a gente sinta uma grande dificuldade aí com a questão da linha de transmissão, que é essa energia que é gerada, atender para o resto do país. Aí isso aí já é um outro, como dizem, faz tudo dentro desse tema, né, Júlio? Mas a gente sabe que o poder que nós temos hoje em geração é muito forte. Pra você ter ideia, Saulo, eu tive Júlio, eu tive na China o ano passado, e uma das informações que eu tive da maior associação de energia renovável da China é que até 2050 o setor que mais vai crescer é o de solar. Eu fico aqui, às vezes, me perguntando para o Júlio como é que ele consegue, com essa evolução da geração distribuída, a rapidez com que ela tem acontecido, como fica, às vezes, delicado e difícil para, muitas vezes, uma concessionária acompanhar esse crescimento. A vontade do brasileiro, não tem nem dúvida, é gerar, gerar e gerar, ser autoprodutor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, realmente, esbarra ainda num país onde tem a questão de regulação, onde tem a questão de infraestrutura. Então, isso aí a gente está, o Rio Grande do Norte, como você bem perguntou, está posicionado nos melhores cenários. E temos muito o que fazer. Temos ainda só 10 GB, 10 ponto poucos gigas instalados. E já ouvi até uma vez uma certa apresentação que dizia que nós temos a capacidade de 100 GB. Então, tem muito aqui crescer e explorar ainda aqui no nosso estado. E para tudo isso que o William falou, a gente precisa de distribuição, né, da energia tradicional também. E eu queria falar com o Júlio sobre esse papel, né, porque a geração cresce, mas alguém precisa garantir que a energia chegue na tomada. Júlio, qual é hoje o papel da distribuição em relação à Neoenergia Cosern nesse novo cenário de energia renovável? Você acha que vocês estão no caminho de se adequar? Vocês acham ainda que a tradicional vai perdurar por muito tempo? Qual é a sua visão em relação a isso? Legal. Ótima pergunta, Saulo. Só complementando aqui o que o Williman disse, assim, a geração distribuída no Rio Grande do Norte, por conta do índice de sol, por conta dos ventos, enfim, a geração renovável é ainda um oceano azul. E eu complemento que o desempenho da Neoenergia Cosern, da distribuição no Rio Grande do Norte, ele é um diferencial para o nosso estado. Hoje, o nosso estado está 100% universalizado. O que isso significa? Que em qualquer lugar desse estado, em qualquer cidade, qualquer canto dessa cidade, se alguém pedir uma conexão, seja de um consumidor tradicional, seja de uma micro e mini geração distribuída, a Neoenergia Cosern tem plena condição de atender aquele cliente em qualquer canto desse estado. Outro ponto é a qualidade do serviço também. As nossas redes de distribuição, felizmente nós temos um dos menores DEC do Brasil, que é a duração, dos menores FECs também, que é a frequência. Então, eu recebo muitos empresários lá na Neoenergia Cosern querendo trazer os investimentos para cá, e a energia básica e a energia elétrica é um insumo para qualquer negócio, básico, né? Básico para qualquer negócio, eu recebo lá, e isso é um diferencial para o nosso estado. Sobre a sua pergunta, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar isso é que a Neoenergia Cosern não é contra a micro e mini geração distribuída. Muitíssimo pelo contrário. Eu tinha essa pergunta, mas é bom que você já responde. Muitíssimo pelo contrário, né, William? Assim, a gente anda de mãos dadas. Ontem, por exemplo, eu recebi um empresário de fora do Brasil lá na Neoenergia Cosern para falar sobre a instalação de novos parques solares, novas usinas solares lá, e a gente recebe. Isso é legal para esclarecer. Primeiro, o meu negócio, o nosso business da Neoenergia Cosern, eu não ganho vendendo energia. O nosso negócio ganha dinheiro distribuindo energia. Então, eu sou remunerado por uma tarifa lá que na conta de energia vai descrita como TUG, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. O que é isso? Eu ganho pela energia que circula na minha rede e não pela energia gerada. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Que é importante esclarecer, né? Porque tem muita gente que tem dúvida. Importantíssimo esclarecer. A energia gerada, o consumidor, ele vai gerar a energia dele e ele vai compensar 100% a parte da tarifa de energia lá. A energia ele gera e compensa. Nós somos remunerados pelo uso fio B, né, que eles falam, pelo uso da nossa rede elétrica. Mas nós estamos animados também com o futuro. Tem muita coisa
boa para conectar os números, mesmo com a implantação da 14300 lá em 2022, depois com a 1059 em 2023, a gente achou que ia reduzir a quantidade de clientes conectando, muito pelo contrário, esse número ele vai crescendo mês a mês. De 2024 para 2025, a quantidade de usinas conectadas na nossa rede aumentou em 39%. Então o consumidor continua, o setor está bombando, né, William? O consumidor continua colocando usina solar. Com a notícia que está aumentando a energia aqui, né? Agora aumentou 5,9, foi isso? 5,9. 5,9 de energia, o cliente tem que pensar duas vezes aí na hora que ele vai pensar. Ou gero minha própria energia, ou eu vou continuar pagando da maneira que eu estou fazendo. Então faz parte aí do crescimento do setor, do mercado. E que bom, desculpa até no bate-papo aqui, né? De dizer o seguinte, é que a concessionária está preocupada em oferecer à rede a essas condições. E muita novidade, a gente vai estar falando isso aqui um pouquinho mais na frente, das tecnologias que estão chegando para justamente ajudar não só o consumidor a utilizar bem essa energia, como também a concessionária em desafogar a rede. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem aí nesses próximos tempos aí. Você considera que a distribuidora é o equilíbrio do sistema? Por ela que distribuir e chegar até a tomada do consumidor? A distribuidora hoje é responsável pela qualidade da energia que chega. Quando você fez a pergunta da preparação, para você ter uma ideia, quando a gente fala de o tamanho dos valores investidos, anualmente a gente investe mais de 500 milhões de reais na rede elétrica, na rede de distribuição, nos 167 municípios do nosso estado. Então, em automação, em novas subestações, em novos transformadores, recondutoramento de sistema, tudo isso para garantir uma energia com qualidade e segurança para os nossos clientes. É investimento pesado. A Neoenergia Cosern modernizou o sistema de faturamento, já que a gente está falando em investimento, permitindo mais transparência para gerar sua própria energia. O que mudou na prática, de forma bem clara para o nosso ouvinte e telespectador? Tá, eu vou responder sua pergunta. Me permita rapidamente um overview do setor elétrico. O William também pode complementar aqui. Para você ter uma noção, lá em 2019, nós tínhamos 1.672 clientes micro e mini geração no nosso estado. Em 2025, a gente tem 119.061, um crescimento aí exponencial. Então, quando a gente olha para a quantidade de clientes conectados, o crescimento de 1000% aí em 5, 6 anos. Quando eu olho para a regulação do setor, nos últimos 10 anos, nós passamos por 4 grandes atualizações regulamentares. Então, lá em 2012... a resolução 482, que foi o marco legal da geração distribuída, o sistema de compensação. Em 2021, a resolução 1000, que organizou todo o sistema, colocou as regras de faturamento, regras de compensação, ela clareou bastante. Em 2022, teve a tão famosa Lei 14.300, que foi o marco legal da micro e mini geração distribuída no Brasil, lá discutida no Congresso, né? O William, a APER, a Associação Potiguar, participou ativamente dessas discussões também, é uma lei nacional para todas as empresas. E mais recentemente, em 2023, a Resolução 1059, que criou lá a regra de transição tarifária. Então, você vê o crescimento exponencial, junto à mudança constante de regulação em menos de 5 anos aí, Você considera que essas regulamentações ela foi evoluindo? Foram evoluindo, porque o volume vai aumentando, as novas demandas da sociedade vão aumentando, as dúvidas vão surgindo. Então, a modernização, foi se adequando à modernização. Pode entender, assim como experiências também. O Brasil, o setor de energia solar é muito novo. Então, muito do que aconteceu na Europa, em termos de uso da energia renovável, o Brasil, quando não copia, ele evolui, né? Tem muito disso. Então, o Brasil, em termos de tecnologia, tem dado um show em relação a isso aí. E para você ter ideia, Saulo, o pior lugar do Brasil de montar energia solar é o melhor da Alemanha. E a Alemanha é riquíssima em projetos de energia renovável. Então, assim, essa evolução que hoje a Neoenergia trata, ela está falando aí em 120 mil consumidores, ou seja, geradores de energia. Mas de beneficiário tem bem mais. 270 mil. Entre geradores e beneficiários são mais de 270 mil. A outra coisa é quem compensa e recebe essa energia. Então, o nosso estado hoje tem muita gente compensando e recebendo energia de um ponto para outro local, que eu chamava de uma geradora... como é que chama? Agora me deu um branco. Eu gero e injeto em outro local. Tem um nomezinho básico que fala assim, que me deu um branco. Mas, em si, por compensação. Então...
esse tamanho, essa evolução, e é tudo muito novo, logicamente que a regulação também ela vai começando a ajustar esses pontos. Ajustar para o cliente e ajustar para as concessionárias. Nós tínhamos uma rede, eu estou aqui meio falando que o sentimento de quem está do lado de cá, do setor de geração, da CESA, o que é de CESA, nós estamos usando uma linha de transmissão que está aí, já estava posta, inclusive, e que ela merece e precisa também de investimentos. Então, você hoje tem um transformador num condomínio tal lá, por exemplo, que tinha potência tal, que foi pensada para o condomínio, para você atender ao consumo do condomínio, de repente o condomínio agora está gerando energia também. Então, ele está injetando energia nesse transformador. E aí gera uma série de problemas que aí a Cosern tem que rapidamente tentar resolver isso, ampliando a sua capacidade de carga aí. Esses são os desafios. Então, você pega, né? Crescimento exponencial da quantidade de clientes conectados. Regulação mudando a cada 2, 3 anos uma nova regulamentação sobre o tema. Como que nós, como distribuidoras, nos preparamos para atender esses clientes? Primeiro, preparação da rede, Saulo. Então, por exemplo, em 2025 foram mais de 500 milhões de reais investidos em novas subestações. A gente anunciou recentemente a inauguração da subestação Petrópolis, em Natal, São Miguel do Gostoso. Esse ano a subestação Pitangui, enfim. Até o fim de 2029, nós vamos investir mais de 2 bilhões e meio de reais na nossa rede. Então, tecnicamente, eu tenho que estar preparado com isso, com novos transformadores, reguladores de tensão, dividindo os circuitos, para que chegue uma energia de qualidade para o cliente. Para que ele invista, ele receba aquele investimento, que não é investimento barato, de qualidade na casa dele. Além de preparar toda a rede, eu também preciso estar preparado para atender, além de atender a regulação, faturar esses clientes, emitir as faturas desses clientes. Então, desde 2025, o projeto começou em 2024, desde 2025, lá em outubro de 2025, a gente implementou no sistema de faturamento da Neoenergia Cosern uma atualização de todo o sistema que faz o faturamento dos clientes micro e mini geração. Um investimento milionário também em sistema, em homologações, em contratações de consultoria para fazer esse sistema para a gente. E em novembro de 2025 esse sistema ele entrou no ar, ele entrou em produção, que a gente diz, né? Bom, esses investimentos, assim, esse sistema vai trazer muito mais automação do faturamento, muito mais detalhamento nos itens da fatura. Então, se você pega uma fatura antes de outubro e depois de outubro, ela vai muito mais detalhada, com os itens muito mais especificados para o cliente. Isso era uma demanda do setor dos clientes. Rastreabilidade das informações e também garantir 100% da aplicabilidade das leis vigentes. Entrou no sistema no ar, tudo bonitinho, a demanda do cliente, ok. Desde novembro de 25, nós encontramos 3 principais desafios. 3 grandes, não vou nem chamar de problema, vou chamar 3 grandes desafios. Um problema com o ICMS, que eu vou explicar já. Um problema com a cobrança da iluminação pública, que não é um problema, mas que gerou um aumento na conta de energia dos clientes. E alguns casos pontuais também de faturamento. Posso seguir aqui? Você me permite aqui, né? Fica à vontade, o espaço é seu. ICMS, os clientes que se Eu ia lhe perguntar justamente isso, por que os clientes que geram energia sentiram um aumento de alguma taxa na sua conta? Foi exatamente por isso, vamos lá. O ICMS, o cliente que se conectou até fevereiro, né, de 2023, que é o cliente GD1, ele não paga a TUG, ele não paga a tarifa do sistema de distribuição hoje, ele não paga. Lá em 2025 ele vai pagar, de acordo com a resolução 1059, lá em 2045. 29, desculpa. 29, até 2029 continua a regra. Quem fez antes de 22 até 2045. Até 2045 ele não paga. Então esse cliente ele não paga a TUG, a tarifa do sistema de distribuição. Porém, os clientes que se conectaram depois de fevereiro de 2023, ele paga, mas ele não paga cheio, ele paga uma parte dessa. E aí, a cobrança em cima do ICMS, ele não é sobre a cobrança. A cobrança ela é em cima do valor cheio. Tá? E os clientes perceberam o valor da conta. Lembrando, o ICMS ele é 100% repassado para o governo do estado. O que nós fizemos? Fomos lá no governo do estado, conversamos com o Cadu, na época ele era secretário, explicamos o que estava acontecendo, que antes não era cobrado e que agora é cobrado, a situação toda. E através de um decreto, o governo do estado ele deu a isenção do ICMS sobre a parcela subvencionada do ICMS. Então, o que nós fizemos como distribuidora? Todos os clientes que nós emitimos as faturas
e pagaram, a gente devolveu essa pequena parte, que é uma parte da subvenção do ICMS, nós devolvemos em dobro para esses clientes, todos esses clientes. E aí os clientes que não pagaram, nós cancelamos aquelas faturas e emitimos um novo boleto sem a cobrança do ICMS sobre parcela subvencionada. Hoje, o problema da cobrança do ICMS sobre a parcela subvencionada da CDE, ela está 100% equacionado. 100% equacionado. Até dia 31 de dezembro de 2026. O decreto ele tem validade até o dia 31 de dezembro de 2026. Tá bom? A partir do dia 1º de janeiro de 2027, a gente volta com essa cobrança. Paralelamente a isso, começou um trabalho lá na Assembleia Legislativa. A APER trabalhou, né, William? A APER também atuou fortemente. Tem um projeto de lei lá tramitando na Assembleia Legislativa para que esse desconto do ICMS sobre a parcela subvencionada, ele não termine em dezembro de 2026, ele siga aí para os próximos anos e isso está tramitando. Então, até o fim desse ano, tranquilamente não haverá mais cobrança. O tema ICMS está 100% resolvido. Assim, meio que a gente, como associação, a gente provocou muito, né? A gente foi na COSERN também levar o nosso entendimento como associação para que a COSERN também tivesse mais subsídio sobre essa questão do ICMS. Isso aí foi um agravante que pegou todo mundo de surpresa. Esse que é o grande detalhe, né? Ninguém gosta de pagar uma conta quando ela vem meio que de surpresa, uma vez que a COSERN fez toda essa modificação do sistema dela. Então isso aí a gente espera, com esse projeto de lei junto com o Nelter, né? Que é o deputado que levantou essa bandeira, né, junto à Assembleia, que a gente consiga transformar em lei. Transformando em lei, morreu o assunto. Alguns estados cobram, outros não, mas já existe aí algumas determinações do próprio STF que essa cobrança ela não deve existir. Então, isso aí já vai estar, se Deus quiser, já. Aí eu queria fazer de público assim, um elogio à Neoenergia, à COSERN, pela ousadia na comunicação. Por que eu digo isso, da ousadia da comunicação? Porque não houve gerenciamento de crise porque vocês não deixaram ter crise. Vocês foram à imprensa e explicaram item, ponto a ponto. Porque o que costuma se fazer é tentar deixar esfriar, baixar uns panos quentes. Não, pelo contrário, quando foi 2 dias, pedir a instalação de uma seca, nós vamos já falar sobre isso, a Júlia já estava nos outros veículos de comunicação conversando, comunicando, explicando o que tem acontecido. Então eu acho que isso que é o fator gerador da coisa de vocês terem enfrentado de maneira muito rápida, né? E de frente, né? Transparente essa questão, porque senão, se vocês fizeram isso e ainda teve uma CEI na Câmara Municipal, imagine se vocês não tivessem encarado de forma muito transparente e de forma de esclarecer mesmo, sem se esconder. O ICMS está resolvido. Só voltar aqui, mais um ponto, Saulo, rapidamente, que ainda não, esse não está resolvido, é a questão da taxa de iluminação pública. Então vamos lá. Lembrando, o ICMS ele é 100% arrecadado e repassado para o governo do estado, assim como as taxas de iluminação pública. Todo mundo que tem paga fatura de energia lá é cobrada a taxa de iluminação pública. Essas são leis municipais, ou seja, cada cidade do estado tem uma lei diferente. Tem cidade que a alíquota é 15%, tem cidade que a alíquota é 12%, isso varia muito. Tem 10 cidades no estado que não tem cobrança de taxa de iluminação pública. 10 cidades? 10 cidades aproximadamente. Muito pequenininhas, aí o volume não compete a cobrança. É mais ou menos isso. Então, como era cobrado antes da atualização do sistema? Isso é bastante importante esclarecer essa dúvida, porque isso foi 80% das reclamações de aumento da fatura de energia, elas estão diretamente ligadas à taxa de iluminação pública. Então, vamos supor aqui, você tem uma geração distribuída na sua casa. Você gerou 200 kWh e gastou 400. Ou seja, no saldo final, você paga só por 200, porque 200 você gerou, consumiu 400, você no net, na diferença, eram 200 kWh. Até a atualização do sistema, a gente cobrava a taxa da iluminação pública em cima do net, em cima da diferença. Então, você pagava a iluminação pública em cima dos 200 kWh. Nesse mesmo exemplo, onde você gerava 200 e consumia 400, após a atualização do sistema, lembra que eu disse que essa atualização nos permitiu mais detalhamento dos itens, garantia a aplicabilidade das leis? E as leis municipais, todas são muito claras, falam que a cobrança precisa ser em cima do consumo. São claras, mesmo mas você antigas, gerando, né? São claras, mas antigas. Mais antigas. Então, você gerando 200, consumia 400, hoje, desde outubro de 2025, a cobrança da taxa ela é em cima dos 400, do consumo. Então, nesse exemplo aqui,
eu cobrava, por exemplo, vou dar um exemplo de Natal, que a taxa é 15%. Eu cobrava 15% em cima de 200 kWh e agora eu estou cobrando 15% em cima dos 400 kWh. Eu falei pessoalmente com os 15 maiores prefeitos desse estado, explicando as mudanças, explicando tudo isso. Até brinquei com os prefeitos. Olha, prefeito, tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que o valor repassado pelas prefeituras, ele deve aumentar em torno de 30%, o valor que a gente repassa. Lembrando, esse valor a Cosern recebe dos clientes, repassa integralmente para as prefeituras, deve aumentar, mas isso também vai aparecer na conta do cliente. A conta do cliente vai ficar um pouquinho mais cara. Pode ser que tenha alguma repercussão. E aí as prefeituras estão se movimentando. A gente está dialogando com todos os secretários de tributação, secretários financeiros das prefeituras. Então, esse ponto ainda não. Alguns prefeitos já começaram a se mover, né, William? Vai mudar a lei, algum prefeito está entendendo um pouco melhor. Então, essa questão ainda está rodando. Lembrando, eu preciso cumprir a legislação. Se lá fala de consumo. De consumo, a gente precisa cumprir consumo. Então, esse tema também a gente está esclarecendo. Eu tive reunião com várias câmaras de vereadores, com vários prefeitos, vários vereadores, explicando detalhadamente isso. E aí, outros casos pontuais de erro de compensação, alguma coisa, que os clientes estão acessando os nossos canais de atendimento e a gente tem aberto reclamação, resolvido todos esses pontos aí. Eu acho que nós estamos numa curva de toda mudança de sistema, do nível que foi essa mudança do sistema de faturamento. Ela não é uma mudança simples, é uma mudança complexa, mas eu acho que nós estamos numa curva de aprendizado já caminhando para o final, caminhando para uma normalidade. William, queria falar com você sobre essa questão da energia solar, que virou febre também, né? E assim, claro, do cuidado que você tem que ter na contratação de empresa, se a PER acompanha isso, se a empresa precisa ter algum selo, algum certificado de vocês, porque eu estou impressionado que está igual a farmácia. Toda esquina que se passa tem uma placa lá, contrate sua energia solar. Eu queria saber isso, assim, como identificar uma empresa séria, se essa empresa tem que ter um selo de vocês, um acompanhamento. Vamos lá, Saulo. Ótima pergunta, porque o setor, como você bem falou, é um setor muito pujante. Todo mundo entendeu que o Mar Azul, o Oceano Azul abriu para todo mundo, então vou abrir uma empresa de energia solar e vou ganhar dinheiro. Na verdade, uma empresa de energia solar é uma empresa de engenharia. Ela envolve engenharia. Então, o cliente que está investindo em projeto, colocando em cima do seu telhado uma placa solar, botando um sistema, onde envolve aí, como foi bem falado aqui pela concessionária, regulação, acompanhamento. Imagina que a concessionária vai na sua residência, troca o seu medidor, que é unidirecional por um bidirecional, e te dá a condição de você gerar a sua própria energia, você consome simultaneamente, o excedente joga na rede e depois devolve à noite, porque você hoje, tecnicamente, ainda não tem banco de baterias. Por enquanto, você depende da rede da concessionária para que você tenha esse livre acesso daquilo que você gera e consome. Acontece que muitas empresas, é importante que ela tenha hoje engenheiro que assine o projeto, técnicos treinados. Para você ter ideia, hoje, a importância, inclusive, de um técnico de segurança, porque está subindo em telhados. É importante que você averigue onde vai instalar essa usina solar, que telhado você vai instalar, se esse telhado está apto ou não. Muitas vezes os telhados não estão sendo feitos para solar, ele já existe. Quando ele já existe, existe o cuidado ainda muito maior para que e às vezes com muita idade, inclusive. Né? Aí exige também laudos técnicos, isso são fatores importantes. Com o amadurecimento do projeto de energia renovável no Brasil, aí o cliente está ficando mais atento em relação a isso. Não está mais comprando de qualquer um. O filtro desse processo, desde que começou 2017, 2016 para cá, ele vem criando uma condição, teve um boom, né, muito claro entre 22 e 23, muito grande, mas é como o Júlio falou, são 37% de aumento. O cliente não deixou de investir em energia solar. E pelo contrário, ele está expandindo ainda mais. Ele percebeu que gerar a sua própria energia dá resultado e que ele precisa de mais conforto, ou está atendendo a familiares. Estou falando da geração mais simples. Tem casos aqui no estado do Rio Grande do Norte, claro, no interior do sertão, o cidadão criou uma empresa uma fábrica de gelo. Ora, o sertão já não tinha água. Agora o cara está fazendo uma fábrica de gelo porque ele tem uma usina solar do lado. Então, trouxe a energia solar muita dignidade ao cidadão, dele poder ser prosumidor de energia. E os cuidados quanto a esse tipo de instalação é muito importante. Antes, na escolha da empresa, durante o acompanhamento do projeto, com pós-venda do projeto. Por exemplo, esses casos que aconteceram agora recentemente com a Cosern, desde outubro para cá, essa transformação do sistema, houve aí um entendimento muito importante entre as empresas para que se tivesse esse meio de campo para solucionar
esses gargalos, contas que vieram cobradas de alguma maneira, ou não fizeram a leitura, ou não leu no prazo, o entendimento da lei dizia que era prioridade e não por percentual, ainda que a Cosan tivesse plenas coberturas técnicas em relação sobre isso, mas o consumidor não estava muito a par sobre isso, como isso acontecia. Quem é que deu suporte? A empresa que estava lá, que teve condições de oferecer um pós-venda importante para que o cliente pudesse ter a clara leitura da sua conta e mais, assim, orientação. Hoje a Cosan saiu agora ontem, inclusive, numa matéria falando sobre algumas situações de clientes que estão expandindo suas usinas e não estão informando a concessionária. E isso está gerando um problema muito sério também na rede, porque você tem ali imaginando que tem tantos quilowatts instalados numa região e de repente tem um dobro e não foi informado. Então cabe a empresas sérias vão orientar o cliente, olha, vamos fazer um novo parecer de acesso, vamos informar a concessionária como é que isso aqui realmente funciona, para que você possa continuar usando a sua energia limpa com as normas estando atenta. Por exemplo, Corpo de Bombeiros. Já foi lançado agora, tem uma nova norma do Corpo de Bombeiros que telhados tem que botar um sistema de proteção. Isso, as empresas que estão atentas a essas regulações, elas já exigem, já passa para o cliente que o telhado dele já não é só mais botar um inversor ou quando é microinversor, você já tem essa segurança embutida. Mas quando é inversor comum, que você coloca lá embaixo, envolve mais um fator de segurança. Isso eu estou falando porque você imagina, Saulo, você montar no seu telhado uma usina de energia e isso pega fogo. Vai embora teu sonho, vai embora tua vida. Vai embora e esse investimento, você acha que em quanto tempo dá para o consumidor tirar? Hoje é viável ou é um investimento a longo prazo? Porque você sabe que o consumidor, o usuário, ele quer investimento... o brasileiro é muito curto imediatista, prazo, né? Boa pergunta. O projeto de energia renovável, em 2020, 2021, 2022... Você tinha paybacks em torno de 3... Payback, eu digo, é o tempo de retorno do investimento que é feito. Era quase 3 anos. E o cliente investiu muito, pensando que em 3 anos resolveria o problema dele. Um pouquinho antes disso, vamos trazer aí para 2017, 2014, 2015, eram 6 a 8 anos o payback de um investimento de energia solar. Equipamentos eram muito caros, né? O investimento era muito alto. Então, só quem investia nesse sistema, normalmente, era aquele cara que era autossustentável, o cara do verde, que não, vamos pensar no verde, menos CO2 na atmosfera. Só que a coisa começou a ficar tão boa, a questão de você fazer compensação, que, opa, peraí, o negócio não é só o verde, também é a questão financeira. Hoje o payback, ainda que os preços de placa solar, nós temos hoje 95% é importado, né? Nós temos a matéria-prima, toda ela é da China, o que cabe aí também, atendendo também a sua pergunta anterior, ter um bom distribuidor, ter uma boa bancabilidade. Quem é que atende? Eu estou comprando do seu João, mas seu João compra de quem? Ele traz de quem? Qual é o fornecedor dele? Porque muitos distribuidores também vieram, passaram a chuva e foram embora. E as garantias? São garantias de 10 anos de inversor, 12 anos de placa. A garantia de uma placa com eficiência é em torno de 25 anos, que ela se propõe a dar a resposta em 25 anos. Então você está botando um projeto para uma longevidade importante, desde que faça essa manutenção, suporte, garantias. E essas empresas precisam estar no cenário. Imagina você chegar agora, William, eu comprei uma usina solar e vou começar lá para trás procurar a empresa que você comprou, que eu concorreu. Eu digo muito aos meus clientes, que a minha empresa de energia renovável também, e eu já estou com quase 8 anos no setor, e quando o cliente me procura, eu estou aqui, é o mesmo telefone, é o mesmo endereço, e o cliente tem a segurança de que o problema que tiver, uma manutenção no telhado, que às vezes por causa das chuvas... Não é um aventureiro, não é um aventureiro, né? Não estou aqui fazendo pouco, mas só para complementar, isso é o que a APER, só complementar a pergunta para não perder o time aqui, é o que a APER tem cuidado. Então a APER exige que o associado tenha pelo menos 5 funcionários, que o associado tenha um engenheiro que assine o contrato, que o associado tenha registro no CREA, que lembra você, é uma empresa de engenharia. Importantíssimo. O parecer de acesso assinado. Agora você vai procurar algumas empresas, tem empresa que é de um homem só. Aí a APER bate nisso. E muitas das vezes ela é criticada porque é muito burocrático para entrar na APER. Estamos fazendo uma reformulação no nosso estatuto para tentar trazer um pouco mais de parceiros que possam entrar dentro do projeto com a gente, né? Que são fabricantes, distribuidores, aí tudo bem. Eles podem participar junto com a gente. Mas, necessariamente, esse nível de exigência breca, filtra, para que os clientes que procuram energia renovável, você pode entrar aí no eu entrei para dar uma olhada nessa daqui. Você vai ver quantas empresas você vai ter lá, empresas que estão hoje no setor. Temos empresas que atendem desde o varejo, pequeno varejo, como grandes empresas também. Então, esse nosso nível de exigência começa internamente. Então, o mercado hoje, Potiguar, pode ficar tranquilo, que quanto a boas empresas nós temos, e como temos aqui a concessionária, nós discutimos
muito o nosso dia a dia sobre a questão de melhor servir, melhor atender, melhor pós-venda, para que o mercado... Júlio, ia complementar? Né? Eu queria fazer uma complementação. Falar, a sua pergunta é muito importante, porque escolher o integrador, escolher a empresa que vai fazer o serviço para você é muito importante. Isso, de alguma forma, acaba resvalando na imagem da Neoenergia Cosern. Vou dar alguns exemplos. Acaba sobrando para vocês? A pessoa que não é tão séria vai vender lá para o cliente e ele promete algumas coisas que ele não pode cumprir. Ele fala, olha, você nunca mais vai pagar a conta de energia. Não é verdade. Ele vai pagar. O ICMS corre lá, a taxa de iluminação pública taxa de operação corre lá, a taxa do uso do fio ela corre lá. Então, o valor ele reduz significativamente, mas ele vai pagar lá um valor mínimo que são os tributos, os impostos. Outra coisa, ele vende para o cliente e fala assim, olha, você contratando aqui no dia seguinte a energia está ligada. Não é assim. O cliente, a empresa séria, ela obrigatoriamente precisa apresentar um projeto elétrico. A Neoenergia tem um prazo para analisar esse projeto elétrico. Em alguns casos, a gente precisa fazer uma obra na nossa rede de troca de transformador, troca de recondutoramento da rede. Então, também não é imediato. E aí o cliente fica bravo com a gente. Porque não, eles falaram que no dia seguinte acha que é uma burocratização da Cosern dificultando. Outro ponto que o William me falou aqui, muitos integradores, enfim, essas empresas, elas aumentam a revelia às placas. Ou seja, você comprou lá atrás uma usina pequena na sua casa, é um bom negócio, eu vou expandir, eu quero gerar mais energia. E ele não avisa a distribuidora, ele vai lá e coloca mais placa sem apresentar o projeto, enfim. A Cosern faz uma fiscalização bastante rígida em cima disso, em cima dessa geração, a revelia que a gente chama, né? E olha só, Saulo, o consumidor que instalar isso, ele perde 100% da energia dele gerada, do saldo dele gerado, isso é legislação, e ele perde também o benefício tarifário. Se esse cliente for um GD1 lá atrás, com esse crescimento da revelia, ele perde também o benefício dele. Então não é um bom negócio. E muitas vezes o cliente, o consumidor final lá, o consumidor residencial, ele nem sabe disso. Então é importante demais, né, William? Escolher a empresa séria, pesquisar o passado dessa empresa, pesquisar os antecedentes, para que não tenha nenhum problema. Reforço de novo, a Neoenergia Cosern, nós não somos contra a geração distribuída, muitíssimo pelo contrário. Mas é um setor que tem muito regulado e a gente precisa seguir o rito sempre. E pegando o gancho, assim, a Neoenergia foi reconhecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica como destaque em qualidade de fornecimento. Como vocês receberam esse reconhecimento e o que está por trás dele? O que foi que fizeram vocês receberem esse reconhecimento? Muito feliz, assim. A Neoenergia Cosern é um orgulho para o Rio Grande do Norte. Recentemente a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, o órgão que regula o setor e que fiscaliza o setor, ele publicou o DCG, que é o índice lá que ele mede a qualidade, o resultado dos indicadores versus a meta regulatória. E nós temos o melhor resultado do Nordeste e o segundo melhor resultado do Brasil. Tá? O primeiro lugar é uma distribuidora pouco menor do estado de São Paulo, 400 clientes. Acima de 1 milhão de clientes, nós somos a melhor do Brasil, inclusive. Além disso, Saulo, pela ABRAD, que é a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a Neoenergia Cosern também é a melhor distribuidora do Brasil e a melhor distribuidora do Nordeste. Então, é um orgulho para a gente. Agora, é muito trabalho, é muito investimento, é muita tecnologia na rede, assim. Hoje nós somos a segunda maior empregador do Rio Grande do Norte, são quase 4 mil empregos diretos e indiretos. Hoje a Neoenergia Cosern é o maior investidor na cultura potiguara, a empresa que mais investe na cultura potiguara. Foram mais de 22 milhões de reais investidos ao longo dos anos. Em projetos de eficiência energética também, substituição de lâmpadas, projetos com o poder público municipal, estadual, foram mais de 128 milhões de reais investidos. E aí, recentemente, nós anunciamos também o nosso investimento aí até o ciclo 2025-2029 de mais 2 bilhões e meio de reais. Então, tem muito suor, tem muita competência, tem muito dinheiro, muito investimento, e estar no topo lá é um mega orgulho para a gente fica bastante feliz. É um orgulho para o nosso estado. Quanto foi investido no estado? E assim, foi paralelo aos desafios, ou já que você acha que hoje vocês não encaram grandes desafios e podem investir para expandir o setor? Nós estamos investindo sempre. Você imagina, hoje nós temos 1 milhão e 600 mil clientes e todos os dias clientes novos se conectando, usinas novas se conectando, os desafios eles se renovam. Hoje nós temos o menor FEC, o setor elétrico, para você ter uma ideia, vou explicar rapidamente. Ele tem 3 principais indicadores. É o DEC, que é a duração.
quando acaba a energia, em média, quanto tempo demora para voltar? O FEC, que é a frequência. Em média, quantas vezes acaba a energia para o potiguar? E os conjuntos elétricos. O que a ANEEL faz? Ela pega o nosso estado e ela divide nossos estados em 49 conjuntos elétricos. E para cada pedacinho desses conjuntos elétricos, ela define uma meta. Nós somos a única distribuidora do Brasil com 100% dos conjuntos elétricos enquadrados. Isso é um mega orgulho para a gente. O nosso FEC, a frequência, é também a menor do Brasil. O FEC da ANEEL Energia Cosern é 2,91. É 50% abaixo, metade do que o regulador fala. Olha, você pode ir até aqui. A gente é 2,91. Em média, o potiguar fica 2,91 3 vezes por ano sem energia só. Isso dá uma disponibilidade de mais de 99,3%. A gente fala muito de falta de energia, eu gosto de olhar para a disponibilidade. 99,3% de disponibilidade. Muito dinheiro investido, muito trabalho, muito dinheiro. Recentemente nós inauguramos aqui em Natal a subestação Petrópolis, uma subestação moderníssima ali, 42 milhões de reais de investimento. Inauguramos também a subestação São Miguel do Gostoso. Recentemente, São Miguel é uma área que tem bastante usina, né? A geração solar lá. Deve ser bem difícil trabalhar lá, né? São Miguel. Tem muita geração eólica lá. O turismo a pleno vapor. E a gente segue investindo. Não é por acaso que nós somos as melhores, não. Tem muito trabalho, muito investimento. William, energia solar e eólica é realmente sustentável? A gente vive... Eu tentar ser o sucinto, que a gente está quase encerrando, mas tem umas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Para você que uma hora era pouco. É um boom ou a gente já está na bolha? Não, a gente tá no começo do processo. Esse que é o grande detalhe. Nós estamos hoje só com 10 GB, 10 ponto alguma coisa instalada no nosso estado. Nós temos capacidade de 100. O que falta realmente, aí fica aí a grande discussão, é a ampliação da rede de transmissão para que essa energia que é gerada aqui possa fluir, ela possa ser entregue para o Brasil inteiro, né? Aí vai para centralizadas e grandes projetos, que esse é um problema que depende da ONS, não depende diretamente da concessionária local, mas tecnicamente, localmente, nós estamos aqui, logicamente, cada dia acompanhando junto à Cosern. A PE, ela hoje é uma parceira da Cosern, mas ao mesmo tempo nós somos hoje uma associação que cobra muito, que está atento ao que o consumidor, o que as empresas do setor necessitam para que o projeto continue ainda crescente, né? Quanto mais o cidadão investe em energia renovável, ele precisa de uma rede segura. Por isso que também vem o advento dos bancos de baterias. Acho que é uma tecnologia importante, já tem pouco tempo para a gente falar, que vai ser praticamente uma possibilidade importante para que o consumidor meio que fique híbrido no processo. Ele vai ficar híbrido, não vai ficar off-grid, porque é importante que ele tenha essa segurança de ter a rede elétrica atrelada ao seu imóvel, à sua empresa, ao seu negócio, mas ele vai poder botar o banco de baterias e já está ficando de forma acessível para que o consumidor gere sua própria energia, abasteça esse banco de baterias na sua residência e no horário oportuno ele utiliza essa energia ou, na falta de energia, essa bateria é acionada. Então isso aí é um fator que, assim, o nosso estado ainda tem muito o que construir, tem muito o que evoluir com esse processo de energia. Eu ressalto aqui, inclusive, que a PE tem acompanhado, são 2 pontos importantes, a economia do nosso estado e também a parte regulatória. Nós temos aí nos últimos anos discutido muito em Brasília a questão de leis, PLs que estão sendo lançados, deputados estão, alguns muito preocupados na crescente da geração distribuída e da energia, outros nem tanto, a gente sabe como funciona a parte política, mas a gente está ali muito atento para que essas leis possam trazer segurança jurídica para que o nosso estado continue crescendo e que aquele investidor de energia solar se sinta na confiança, segurança, assim, poxa, eu posso investir em um bem ou numa solução que realmente eu não vou ser atrapalhado no meio do jogo, que a pior coisa, o pior cenário que tem é mudar a regra durante o jogo, né? Assim, se tudo é conversado antes, tá tudo certo. Mas quando você faz o investimento, o cidadão tira o dinheiro do bolso dele, coloca lá com todo o suor, ele vai no banco, faz o investimento, coloca um projeto, faz um empréstimo, coloca o sonho dele ali em pauta, porque você coloca a energia solar, eu estou pagando escola melhor para o meu filho, eu estou conseguindo viajar no final do ano, aquele dinheiro que eu gastaria num poder maior de energia, eu estou gastando com outra situação. E o mercado de energia, no contexto geral, ele está ficando de uma forma muito acessível. Hoje tem vários modelos de negócio, mercado livre, você pode gerar sua própria energia, você compra com 10% mais barato, ou seja, de todos os caminhos você tem hoje para ter uma energia limpa e sustentável. E quando você fala que um estado como o nosso, que tem sol e vento, radiação perfeita, ótima localização, estamos assim próximo à linha do Equador, que favorece e muito a nossa geração.
o que é que falta para o nosso Estado? Crescimento também da parte de industrialização. O nosso Estado precisa evoluir, o nosso Estado também precisa de mais empresas, aí vem a capacidade política, aqui eu não estou falando de A, de B, de C, claro. Um pouco constatação técnica. O que eu quero falar é que o nosso Estado precisa evoluir muito em relação a isso, tirar muita coisa do papel e trazer para a prática. E isso vai fazer com que o nosso Estado realmente continue galgando mais espaço. Nossa carga tributária em relação ao setor, ela é diferente de demais estados ou é bem parecido? Não, tem uma... que cada estado tem sua legislação própria, como aqui o Júlio falou. O ICMS sobre a TURG, por exemplo, que foi derrubada, né, com muita discussão. Há entendimento no STF que não deve cobrar ICMS sobre o uso da energia, porque afinal de contas eu estou injetando na rede, a energia é minha, ela me devolve, pago o fio B, ou seja, essa linha que transita a energia, mas se me devolve a diferença. Mas começar a taxar e colocar em carros, como por exemplo em Brasília ano passado, aqui é até um furo para vocês, acho que é uma coisa que pouco souberam aqui, eu tive um embate com o senador lá em Brasília, Eduardo Braga, onde quase também surgiu até uma ameaça de processo, porque eu enfrentei porque eles queriam colocar um projeto de R$20 a cada 100 kW que você injetasse na rede. Do nada, ou seja, não tinha um propósito, não tinha um projeto, não tinha uma justificativa. E se a nossa associação, junto lá em Brasília, com o MSL, não está tão atuante, tão forte, essa lei tinha passado. E iria inviabilizar mais uma vez, ia ser mais um encargo que os consumidores vão ficar, poxa, mas e agora? Mais um imposto? Essa discussão toda, a questão que fala da taxa de iluminação pública, é lei, tem que pagar, tudo bem. Só que nós temos que ajustar isso, que os prefeitos estão tendo muita sensibilidade com isso, é entender o que é consumo e o que é compensação. Aí é um entendimento que nós do lado de cá entendemos que pode sim, uma boa conversa, os prefeitos estão atentos a isso, para ajustar, para que o consumidor de geração de energia pague também a taxa de iluminação, mas também pague de forma justa. Eu não posso pagar sobre o consumo todo, porque uma vez que a energia é minha, eu não estou consumindo da Cosern. Mas isso aí, a maioria dos prefeitos com quem a gente tem conversado, tem ficado atento com relação a isso, mas tem uma burocracia, tem lei, tem que movimentar, não é eu quero fazer isso, vou lá e faço. E uma coisa importante, que acho que claro, né, o tempo está fechando nosso, é agradecer também assim, a parceria que nós temos tido com a Cosern. Foi um momento, você falou aí, um momento meio um pouco crítico nessa mudança da Cosern, mas a PE sempre esteve à mesa discutindo, eu sempre esteve para a mesa da Cosern para dizer assim, olha, isso nós concordamos, isso nós achamos que poderia ser feito dessa maneira, o consumidor vai entender de forma diferente. Para você ter ideia, nós temos parceria hoje com o Procon Natal, o Procon Estadual, Sebrae, FEComércio, CDL, Senai, com a preparação de novos técnicos e profissionais. É um setor que nós temos aí emprego e renda, então a gente precisa estar ele organizado e dando condições para que o mercado continue crescendo. Então, como eu falo, nós temos aí tudo para continuar evoluindo. Temos muito a que ser feito, mas sem organização, sem planejamento não anda. Sem confiança do setor também não anda. Então, que bom que nós temos hoje uma concessionária que tem feito... Tem abertura, né, para ter o diálogo. Tem feito para que as coisas aconteçam e a gente, claro, por outro lado, em contrapartida, fazendo com que as coisas fluam, né? Aproveitando esse gancho de abertura e diálogo, eu queria, não tinha como a gente encerrar sem tocar no assunto da SEI, né? Como é que você avaliou a SEI? Se você acha que é um palco político, você acha que o debate é válido, ou você acha que está caminhando para realmente ter o papel que a Câmara tem de esclarecer a população o que está acontecendo, ou tem muita pirotecnia? Eu acho que é uma oportunidade, Saulo, da gente esclarecer todos esses pontos. A gente recebeu a notícia lá atrás da SEI com surpresa, mas também com muita tranquilidade. Surpresa porque no dia da SEI, eu estive lá pessoalmente, fizemos uma reunião com 10 vereadores aproximadamente, explicamos todos os detalhes. E depois saiu a notícia da SEI, mas a gente está muito tranquilo. A Neoenergia Cosern é uma empresa muito séria. A gente não tem nada para esconder, muito pelo contrário. O Williman está aqui, a nossa parceria, né, Williman? E nós vamos prestar todos os esclarecimentos que fomos demandados. Claro que a gente espera que seja uma SEI propositiva, uma SEI que tenha escopo bem definido, e a gente está dialogando. Nós estamos bastante tranquilos, de verdade. E vamos superar isso sem problema nenhum. Em relação a... deixa eu ver para não deixar de... Quais foram as principais entregas da empresa? Você já citou a Estação Petrópolis, mas o que você considera as principais entregas da empresa em 2025
No interior, você citou Natal, que foi bem, mas no interior, o que a Neoenergia entregou para o Rio Grande do Norte? Eu acho que o principal diferencial da Neoenergia Cosern é que a gente não foca só Natal, Mossoró, as principais cidades, muito pelo contrário. Os nossos investimentos, a gente pega esses 500 milhões de reais de investimento, ele está dividido em todas as nossas cidades. Tanto que nós estamos com os 49 conjuntos elétricos enquadrados. Isso diz assim, não adianta eu ter uma energia de excelentíssima qualidade aqui em Natal e numa cidade no interior lá no Alto Oeste ter uma qualidade péssima. Então acho que esse equilíbrio é o grande diferencial da Energia Cosern, é o que a gente tem entregado para o Potiguar. Nós temos também, além dessas subestações Petrópolis, São Miguel do Gostoso em 2025, nós temos 4 subestações móveis que são subestações que ficam em cima de carretas. Então fica uma no Siridó, fica uma em Natal, fica uma em Mossoró, fica outra no centro do estado, para que se houver algum problema, a gente esteja lá geograficamente lá espalhado para atender o cliente o quanto antes. E nós temos boas notícias. Quando a gente olha para frente também, Saulo, em 2026, 2027, entre esse ano e o próximo, a gente vai dobrar a capacidade da nossa subestação em Capim Macio. Nós vamos construir uma nova subestação chamada Parque das Nações, ali na região do Jequi, ali em Parnamirim, por conta da expansão da micromineração também. Uma subestação em Pitangui, às margens da BR ali também para atender as cargas do litoral norte. Subestação Tabatinga em 2028, 2029. Tem muito investimento, muita coisa boa. Mais de 2,5 bilhões de reais pela frente. Importante aí que ele falando, olha, notícia em primeira mão, Parque das Nações, né? Então, o pessoal de Nova Parnamirim, já está hora em estudos, para 27, 28. Algumas dificuldades, porque são muitos condomínios, muita gente gerando energia. Então, tem tido, às vezes, muito questão no pico de geração, tem dado, assim, algumas dificuldades. Que boa notícia, Júlio. Isso aí. O planejamento está sempre à frente, né? 5, 10 anos à frente. E aí, entre 2027 e 2028, já começaram os projetos. A gente deve inaugurar também a subestação para suprir essa demanda. Quantos consumidores vocês têm hoje? 1.600.000 consumidores. E vocês têm ideia de quantos consumidores hoje já possuem energias renováveis nas suas residências? Hoje nós temos, pelos dados, são 119 mil geradoras, né, em todo o estado. Mas se você for falar em compensação, você tem mais 270 mil. Então dá 270 mil, ou seja, total. 115 geram para atender a sua demanda e as compensações, ou seja, atende a minha e toda a minha família, a minha empresa e várias empresas dentro de uma geração. Então hoje, é muita coisa, se você for olhar e for analisar, assim, é muito para o que nós temos hoje e pouco para o que podemos ainda construir. Isso aí fica a mensagem de que nosso estado ainda cabe muito mais. Esse número só para gravar. Hoje, 16% dos clientes da Neoenergia Cosern ou são geradores ou são beneficiárias da energia fotovoltaica. A gente vai começar um pinga-fogo, mas para vocês completarem frases para a gente ir para o bloco final do programa. Quantos empregos a sua área gera para o Rio Grande do Norte hoje? 4.000 empregos diretos e indiretos. E vocês têm noção? Olha, a indústria disso já estava? Nós temos aqui, para você ter ideia, o último dado que foi dado aí foi que praticamente nós temos aí em torno de quase 600 empresas aqui no estado, né? Se for fazer para uma média, aí nós temos hoje um bom mercado, tanto para atender montadores, eletricistas, engenheiros, ou seja, uma cadeia de profissionais que envolve um projeto de energia renovável, é bem amplo. Então, os municípios são beneficiados pela ação da Neoenergia? Na sua concepção? Todos os municípios são beneficiados. Como eu disse, foram mais de 22 milhões de reais investidos em cultura. Nós somos o maior incentivador da cultura no nosso estado. E mais de 128 milhões de reais investidos em programas de eficiência energética. Isso beneficiado de forma direta, né? Quando a gente fala indiretamente, só o nível de qualidade, o desempenho de rede, isso aí movimenta a economia. Esse é um diferencial para o nosso estado também. William, tem município que aderiu à energia solar ou renovável, sustentável, para suas secretarias, por exemplo, a sua atividade administrativa? Claro, tem muitos municípios hoje aqui no estado que já aderiram, estão fazendo esse tipo de investimento, hoje estão entendendo que o setor público também precisa pensar como o setor privado em termos de economia. Então, inclusive agora houve um facilitador esse ano passado, não foi? Saiu aí uma portaria importante para que os prefeitos possam colocar em cima das escolas, em cima do posto de saúde, ou seja, ele poder
fazer com que o município, o consumo que ele teria de geração, ou melhor, pagaria energia, hoje ele pode gerar sua própria energia, e esse dinheiro que ele gastaria com energia, ele pode fazer assim as benéficas que o município precisa. Lógico, existem vários projetos para que os prefeitos também, em todo o estado do Rio Grande do Norte, possam fazer projetos PPP, onde ele praticamente não tira nenhum investimento do bolso, e vem a iniciativa privada, investe no projeto para que ele gere energia, e ao longo do tempo a energia passa a ser do próprio prefeito. Ou seja, hoje não há de se imaginar que não só a iniciativa privada utiliza energia solar, como os prefeitos. Hoje são 167, 68 municípios, todos os municípios do Rio Grande do Norte, em qualquer residência que possa imaginar, tem pelo menos um telhado de energia solar. Então, algum exemplo para dar de cidade? Todos não, alguma cidade pontual que já está com energia solar funcionando? Olha, aí, você me ajuda aí, Júlio. Todas as cidades. Prefeitos, com a prefeitura. Então, todas as cidades, as prefeituras têm. E é bonito de ver, assim, eu recebo bastante prefeito, bastante secretário de educação, assim, muita secretaria de educação conseguindo colocar ar-condicionado nas escolas por conta da geração solar, por conta da placa. Então, o que ele economiza na conta de energia, na parte de energia da conta de energia, ele paga o ar-condicionado, ele paga o sistema fotovoltaico, e é um círculo virtuoso. Todas as prefeituras praticamente têm. Vamos para o nosso pinga-fogo. A mesma pergunta para os dois. A energia do futuro é, Júlio? A energia do futuro é investimento, é tecnologia, é qualidade. William, a energia do futuro é? Autoeficiência, autossuficiência em energia. Eu acredito que o cidadão vai até tendo a liberdade de poder gerar sua própria energia e também ter o poder de dizer assim, eu gero, abasteço meu banco de baterias, né? E sou praticamente autossuficiente. Isso aí é que é a liberdade hoje de geração. Júlio, o que você considera o maior erro do setor de distribuição de energia hoje? É não fazer o planejamento de médio e longo prazo. A gente precisa obrigatoriamente estar olhando para o futuro, estar olhando as tendências de mercado, estar olhando o comportamento do consumidor. Eu acho que os dois principais pontos é cuidar bem do cliente, atender o cliente, a experiência do cliente é muito importante. O cliente ele precisa ser o ponto central da distribuidora, é por ele que a gente existe, é ele que paga a nossa fatura de energia, então o cliente precisa estar em primeiro lugar. E os investimentos, a gente precisa olhar para o planejamento de rede. E para você, para o seu setor, qual é o maior erro dele hoje? É não se preparar. É aquele integrador que não estiver preparado, não se atualizar, não estar participando de congressos, de feiras, de projetos, de viagens pelo mundo para conhecer, para entender da tecnologia, ele não estiver em condições de poder levar essa condição ao consumidor, ele está fadado a quebrar porque está se exigindo cada vez mais engenharia. Diga ao cliente, você que está ouvindo aqui é 98, energia solar é engenharia pura. Então, se a empresa não tem engenharia, não compre do vendedor de placa porque você vai ter problema futuro. Oportunidade que a RN não pode perder, na opinião de Júlio e da Neoenergia. Continuar investindo em energia solar. Eu acho que nós estamos preparados, sabe, Saulo, para o futuro. Pode montar o seu negócio, pode expandir o seu negócio, que nós temos uma melhor qualidade de energia para entregar. Nós estamos 100% preparados. Oportunidade que a RN não pode perder, William. É isso aí, concordo com o Júlio. Acho que o governo, no geral, o Estado em si, tem que acreditar no seu potencial. Eu digo muito que nós estamos aqui brigando com prato cheio. Nós estamos aqui brigando com condições de negócio, de mercado, de expansão. O que realmente precisa é abrir aí a porta do nosso estado para o crescimento do turismo, para o crescimento de indústrias que venham aqui usar o Bitcoin, que venham criar com a IA, né? Ou seja, utilizar a nossa energia. Nós, literalmente, hoje, o Rio Grande do Norte tem energia sobrando. Então, a gente precisa realmente utilizar isso aí da melhor forma possível para reverter todo esse investimento para o povo, para o nosso estado, e que um estado que é tão bonito, tão vistoso, ele possa trazer esse conforto para o nosso povo, né? Uma decisão urgente que você acha que seu setor tem que tomar, seja nacionalmente, localmente falando, que você considera necessária e que ainda não foi tomada? Eu acho que essa decisão já foi tomada, não vejo nada de curtíssimo prazo. Foram as renovações da concessão.
ela é importante. A Neoenergia Cosern foi recomendada pelo Ministério de Minas e Energia por mais 30 anos, a renovação da nossa concessão, e isso dá segurança para o investidor, dá segurança para a empresa para continuar investindo. Ninguém vai botar dinheiro num lugar que você não sabe o dia de amanhã, se você tem nenhuma concessão. Então, eu acho que a concessão aqui do Rio Grande do Norte acaba daqui a 2 anos, já é isso? Ela acaba em 27. Em 27. Isso, mas nós já prorrogamos a nossa concessão. O Ministério de Minas e Energia, ele recomendou a renovação, né, a prorrogação da Neoenergia Cosern sem nenhum ônus, e isso dá uma segurança para o investidor, para quem vai botar dinheiro com força no isso tem no que nosso passar negócio. Pelo governo, pela Assembleia Local, não? A concessão da distribuição de energia, ela é federal, então a gente passou por um processo bastante rígido com a ANEEL, com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela mede todo o nosso desempenho ao longo dos últimos anos, e aí são critérios bastante específicos. Nós passamos por todos com louvor, e aí vai para um segundo momento com o Ministério de Minas e Energia também. O Ministério faz essa avaliação, e aí quem define é o Ministério, se ele recomenda ou não, e aí nós somos recomendados para renovar. Isso nos dá a tranquilidade de continuar investindo no nosso estado. Maravilha, porque nós temos um bom serviço com a Neoenergia. Uma adesão urgente para o seu setor de energia renovável. É levar informação sobre esse novo modelo desse boom que vai acontecer agora, que está acontecendo, que é o banco de baterias. O cidadão, o cliente entender como funciona e na prática ele ver como é importante ele gerar e poder armazenar essa energia. Logicamente, nosso setor precisa também urgente de regulação para essa área chamado Banco de Baterias BES. Então isso aí eu acho que é uma medida urgente que precisa ser feita para que a gente continue crescendo. Pois é, pessoal, nosso bate-papo de hoje foi muito especial. Agradecer a Júlia, agradecer a William, foi muito esclarecedor. Eles poderiam parecer divergentes, mas ficou claro que não é, cada um na sua área, e cada um pode ter o seu crescimento sem um interferir na distribuição do outro. E, paralelamente, eu acho que um se complementa, porque a energia renovável precisa de uma rede de distribuição, e a rede de distribuição está aberta a novos tipos de energia que beneficiam o usuário e o consumidor. Então, um bate-papo que poderia ser divergente, mas ele foi um nosso, ele foi conectado, foi muito bom e muito esclarecedor. Júlio, obrigado pela sua presença. Obrigado, Saulo. Que papo bom, conversa boa, assim, um nível altíssimo. Obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar falar de energia, sempre que precisar falar sobre distribuição, nós estamos sempre à disposição. Por favor, gritar aqui o telefone, viu? Pois é, nós estamos 100% à disposição. William, obrigado por ter trazido essa modernidade, algo que chama a atenção do povo potiguar pela capacidade que nós temos e de esclarecer muitas dúvidas que o ouvinte de casa tem. É importante o ouvinte saber que a PER está à disposição. Eu sou, como presidente, tem essa... Já diz as redes sociais também, viu? Isso. O Júlio também, se dá Enel Energia, os canais, depois a gente volta para você. Isso. Então, assim, é muito importante o papel nosso como a PER. A gente está aqui para justamente buscar a melhoria do nosso setor no nosso estado e, logicamente, dependemos muitas das vezes de leis que circulam em Brasília e para fazer com que as concessionárias aqui cumpram aquilo que a gente determina. Tem certas coisas que eu digo muito ao consumidor: eu não tenho por que bater na Cosern, eu tenho que mudar a lei. Então tem coisa que é norma, então tem coisa que vale a pena discutir, eu não vou dar murro em faca. Então, e nesse aspecto, nós temos hoje a grande oportunidade de sentar à mesa. Quando você senta à mesa e tem diálogo, não dá para ficar fazendo barulho. Então, a gente trabalha de forma responsável, com muito compromisso com o consumidor, compromisso com as empresas, empresários e com nossos funcionários, que hoje fazem parte dessa cadeia. E a gente espera, sim, continuar crescendo, continuando tendo esse diálogo, esse papo sempre aberto para dizer assim: olha, isso pode melhorar, isso aqui não está certo, isso aqui pode aumentar a questão de visibilidade com o consumidor. E o que o consumidor quer é uma coisa que nós queremos juntos: transparência. Então, quanto mais transparência, quanto mais informação para o consumidor, melhor para o setor. E isso a gente tem trabalhado. E por falar nisso, quando o consumidor tiver dúvida, quiser acessar a PER, ou se quiser saber se a empresa está lá cadastrada, quais canais que ele tem de comunicação com vocês? Ele pode entrar lá no nosso Instagram, lá, @aper.oficial. Entra lá no nosso canal, no nosso Instagram, tem sempre muita novidade também acontecendo lá nesse nosso canal, onde nós estamos passando, o que nós estamos visitando, o que nós estamos fazendo hoje no cenário. A PER tem um setor de comunicação que está muito bacana. Aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo, todos os associados. E o presidente agora está fazendo umas visitas a cada associado aí semanalmente, então me aguardo que eu estou indo aí tomar um café com vocês. Coisa boa. E os canais de atendimento da Neo Cosern Energia? Neo Energia Cosern. Pois é, nossas redes sociais, @Neoenergia.
Lá tem muita dica bacana de eficiência energética, muita dica de segurança. Temos os nossos canais de atendimento, então o nosso WhatsApp é o 084 3215 6001, 3215 6001. Nosso atendimento telefônico é o 116, está lá na fatura de energia os números. E o nosso portal também é www.neoenergia.com. Depois eu vou dar o telefone de Paulo Araújo. Aí vocês, qualquer coisa, liguem para ele. E, pessoal, encerramos nossa quinta-feira. Quinta-feira a gente volta com um papo descontraído, às vezes engraçado, mas às vezes sério. Às vezes a gente trata de política, às vezes a gente fala da sociedade civil organizada. O Pode Tudo realmente debate tudo. Hoje a gente viu que a gente tem excelência na distribuição, mas o que também o Rio Grande do Norte é um celeiro de riquezas de energia renovável. Mas transformar isso em desenvolvimento de verdade depende de planejamento, investimento e decisão. Energia aqui não é só produção, é futuro. Esse bate-papo de hoje foi excelente. Se você perdeu alguma coisa, você volta no canal da 98, tá lá no portal da 98, tá nas redes sociais, o bate-papo vai ter texto no nosso noticiário. Vá lá e tire todas as suas dúvidas se você quer voltar em um itemzinho específico. Forte abraço, até quinta-feira, se Deus quiser.